Como perder o medo de começar a cortar cabelo? É possível? Antes de você pensar em cortar um cabelo, você tem que pensar na construção desse conhecimento. Ninguém simplesmente pega uma tesoura na mão e chega ali num cabelo e faz um corte ou corta. Você vai chegar na frente daquele cabelo e você não vai ter a mínima ideia. Existe uma engenharia para você cortar aquele cabelo, existe uma ideia, existe um passo a passo. E o que determina se você vai ter coragem de fazer aquilo ou não? O quanto você domina esse conhecimento. Quando você não sabe dirigir um carro, quando você não tem a prática, quando você não sabe o passo a passo, você morre de medo. Hoje, quando eu já tenho aí mais de 15 anos de carteira de motorista, quando eu entro para dirigir, eu nem sei o que eu estou fazendo, já sai tão automático. Dirigindo meu... Então não há medo, mas lá no início, lembrando de quando eu comecei a dirigir, eu morria de medo. Por quê? Porque eu não dominava aquele conhecimento ainda. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque esse medo ele é normal à pessoa que ainda não domina o conhecimento. Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir desenvolver aquele movimento que vai te trazer segurança. Mas o que você está treinando? Você tem o conhecimento certo? Você tem o conteúdo certo? Por que eu falo isso? Muitas pessoas acham que cortar um cabelo natural é como cortar um cabelo tradicional. E não é. Você pode treinar, cortar um cabelo tradicional, treinar. Quando você chegar num cabelo real, num cabelo natural, você não vai saber o que fazer. Vai ser como se você não tivesse treino algum. Por que eu falo isso? Porque eu passei por isso. Eu fui um profissional tradicional durante 10 anos até cortar o meu primeiro cabelo a seco, meu primeiro cabelo natural na vida. E chega nesse momento, eu não sabia o que fazer. Você acha que eu não senti medo? Um profissional com 10 anos de experiência estava totalmente medroso para realizar um corte. Por quê? Porque eu não dominava aquele conhecimento. Diz que a mudança é para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E foi assim durante muito tempo na minha vida. Por quê? Porque o meu desenvolvimento para cortar cabelo natural não teve um ensinamento. Eu fui me arriscando, eu fui treinando e eu fui com medo mesmo. Mas eu ia. Mas o medo ele existia porque eu não dominava. Quando você chega na frente de um problema e você não sabe o que fazer, o medo te domina. Mas quando você tem recursos, e quais são esses recursos? Você teve o conteúdo adequado, você recebeu o ensinamento certo, você pegou aquele ensinamento, praticou. Quando chegar aquele cabelo na sua frente, você sabe exatamente o que fazer. O medo não vai ter nenhuma oportunidade de criar nenhuma barreira, porque está muito claro na sua frente o que você tem que fazer. Então lembra do paralelo do carro que eu não sabia mexer e hoje que eu nem lembro que eu estou dirigindo, de tão natural que é? Quando chega uma cliente na minha cadeira e ela começa a falar do cabelo dela natural, antes dela terminar de falar, eu já sei tudo o que eu vou fazer. Eu já sei aonde eu vou cortar, eu já sei quanto que eu vou tirar, eu já sei qual vai ser a camada que eu vou fazer, se eu vou fazer o tamanho da franja, aquele bico que ela quer. Quando ela termina de falar, quando eu vou começar a dar a primeira tesourada, eu já sei tudo o que eu vou fazer. Não é uma coisa que eu vou descobrindo ali, como entrar num caminho escuro e ir descobrindo a paisagem que vai se abrindo na frente. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Não é assim. Eu já sabia todo o caminho a seguir, eu vou lá e realizo. Então vencer o medo de cortar um cabelo passa por ter o conhecimento certo, praticado a exaustão até você chegar e realizar aquilo ali. E por que o conhecimento certo? Falando de cabelos reais, como eu falei, se você treinar o conhecimento tradicional, você vai chegar na frente de um cabelo natural, pode até não ter medo, pode fazer sem medo aquilo que você acha certo, mas quando você for ver o resultado, você vai morrer de medo porque não vai dar certo. Então eu tinha esse medo. Pô, eu corto o cabelo tradicional, eu não tenho a mínima ideia como é que eu faço isso aqui no cabelo natural. Então eu tinha muito medo. Eu resolvi encarar o medo porque eu não tinha opção. Hoje as informações, né, a internet, ela já nos ajuda muito. Hoje temos vários profissionais que trabalham com cabelos reais, que ensinam, que mostram os seus trabalhos e você pode ter uma base. Mas ter o conhecimento, ter a educação, o passo a passo, né, o conteúdo do que fazer
pegar aquele conteúdo ali e praticar, eu posso te afirmar, você não vai tremer diante daquele cabelo. Dá aquele friozinho na barriga? Sempre vai dar, mas você vai saber exatamente o que fazer. Por quê? Porque você já sabe o que você tem que fazer e você treinou o que você tem que fazer várias e várias vezes. Então você só vai pôr em prática situações que você já passou. Então o medo vem sempre do desconhecido. O medo vem sempre do não saber o que fazer. Quando você chegar na frente de uma cliente, ela te pedir alguma coisa e você olhar para aquele cabelo e não ter a mínima ideia do que fazer, tenha medo. Esse medo aí você tem que ter, porque provavelmente você vai fazer besteira. Então como é que vence esse medo? Conteúdo adequado, o conteúdo certo, praticado, para que você possa realizar esse trabalho. Vai dar um friozinho na barriga? Toda estreia tem isso. Mas você vai tirar de letra e vai ver que é só aquele frio na barriga de estreia, que de tanto você treinar e de tudo que você aprendeu de forma correta, você vai ver acontecendo ali na prática e vai vencer. Tenha medo, mas também tenha conhecimento para treinar e vencer o medo. Tá bom, galera? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Deixa seu joinha aí e segue a gente lá no Instagram, @BrunoDante, Pro de Profissionais. Um abraço.